Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. Neste 17º domingo do tempo comum, ano B, a liturgia nos propõe como primeira leitura um trecho do segundo livro dos Reis, em que um homem, vindo de Baal-Selisa, entrega para o profeta Eliseu os primeiros frutos da terra, as primícias, portanto, algo consagrado a Deus. Quais eram? Eram 20 pães de cevada e trigo novo. E Eliseu disse: dá ao povo para que coma. Como vou distribuir tão pouco para 100 pessoas? Perguntou o servo de Eliseu. Eliseu disse outra vez: dá ao povo para que coma, pois assim diz o Senhor: comerão e ainda sobrará. E assim aconteceu. O homem distribuiu e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. A multiplicação dos pães de cevada de Eliseu lembra a multiplicação dos pães também de cevada feita por Jesus no Evangelho. O objetivo em uma coisa e outra é saciar a fome da multidão, mas há um objetivo maior: apontar para algo sobrenatural que ultrapassa a figura do pão. No Evangelho de São João, ficará claro, pelos gestos que Jesus faz antes da multiplicação dos pães, que este pão é o pão eucarístico. A segunda leitura é um trecho da carta aos Efésios. Nesta carta, estamos lendo nos domingos passados, falou-se muito sobre a unidade. Cristo é a nossa paz. Ele derrubou o muro de separação que havia entre judeus e gentios. Ele matou a inimizade. De ambos os povos ele fez um só e reconciliou ambos com Deus por meio do seu sangue. Ora, se nós fomos reconciliados, se nós agora não somos mais dois povos e já fomos reconciliados também com Deus, temos que viver essa unidade. E é esse tema da unidade que São Paulo explora agora no capítulo 4 da carta aos Efésios. Eu, prisioneiro do Senhor, a carta aos Efésios é uma das cartas que Paulo escreveu no cativeiro. Vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes. Como é que se guarda a unidade? Obedecendo ao mandamento de Jesus: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Diz, portanto, São Paulo: com toda humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. A chave da unidade é suportar o próximo sem condições, com humildade, com mansidão, porque quando um não quer, dois não brigam. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E por falar em unidade, há um só corpo, o corpo de Cristo, que é a Igreja, o corpo eucarístico de Cristo, que todos nós comemos. Há um só Espírito, o Espírito Santo, que é a alma da Igreja, no qual nós todos somos batizados. Há uma só esperança, a esperança do céu, a qual fostes chamados. Há um só Senhor, que é Jesus, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Portanto, sejamos um. Todos nós partilhamos de um mesmo pão, que é o corpo de Cristo. No Evangelho hoje, São João nos narra como Jesus multiplicou os pães. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte, sentou-se com seus discípulos e estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Esta Páscoa tem tudo a ver com a Eucaristia, porque Jesus iria imolar-se ao Pai como nossa Páscoa e iria, na Quinta-feira Santa, imolar-se incruentamente sob a aparência de pão e de vinho. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha a seu encontro, era realmente muito grande, porque falava-se de 5.000 homens, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Mas Jesus fez isso para pôr Filipe à prova.
porque ele sabia muito bem o que iria fazer. Filipe respondeu: nem 200 denários seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Mas outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, disse: aqui está um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? É pouco, mas não é nada. E há uma grande diferença entre o pouco e o nada. Se nós temos pouco, mas aquilo que nós temos entregamos a Deus totalmente, se este pouco é tudo, e se tudo entregamos a Deus, Deus faz milagres. Mas se este pouco é pouco, e por isso nós retemos para nós, Deus não faz milagres. Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Agora vem os gestos que Jesus vai repetir na última ceia. Jesus tomou os pães, deu graças, distribuiu aos que estavam sentados tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Esses gestos Jesus vai retomar na última ceia, porque estes pães de cevada, embora ainda não sejam pão eucarístico, representam, apontam o pão da vida que Jesus vai oferecer aos discípulos antes de morrer, que é o seu próprio corpo, sob a aparência do pão, sob a espécie do pão. Todos comeram quanto quiseram, ficaram satisfeitos, e Jesus teve o cuidado, recolher os pedaços, para que nada se perca. Se ele tem o cuidado de recolher os pedaços de pães de cevada, qual deve ser o nosso cuidado de recolher as partículas consagradas, para que nenhuma delas se perca na Eucaristia? Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães. Mas como pode o resto ser maior que o dividendo? Não pode. Se sobrou mais do que aquilo que foi dividido, houve uma multiplicação. Foi o que Jesus fez. Mas ele fez porque alguém lhe entregou 5 pães e 2 peixinhos. Na Santa Missa há um milagre que assombra os anjos, o milagre da transubstanciação. Mas este milagre só se faz se nós entregamos a Jesus uma rodela de pão ázimo e um pouquinho de vinho. Sem isso, o milagre não se opera. Jesus faz questão que nós cooperemos com o milagre que ele quer fazer em nós. Vendo o sinal, ou seja, o milagre que Jesus havia realizado, os homens exclamaram: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Exclamaram com razão, porque a superabundância de pão e de alimentos em geral era prometida pelos profetas para os tempos messiânicos. Este aqui é o Messias. Mas Jesus percebeu que eles queriam levá-lo para proclamá-lo rei, um rei político. Ainda não tinham entendido qual era a realeza de Jesus. E por isso retirou-se sozinho de novo para o monte. E lá ele iria ficar em retiro com o Pai. Quando nós temos pouca coisa, mas entregamos tudo a Deus, Deus fica tão contente. Era o caso daquela viúva que na sua penúria depositou no templo tudo o que possuía para viver. Era pouco, mas era tudo. Então ela deu mais do que os outros, que davam do que sobrava, do supérfluo. Qual deve ser a nossa matéria na Eucaristia? Evidentemente, a matéria é o pão e o vinho que serão consagrados. Mas juntamente com o pão e o vinho a serem consagrados, devemos colocar nós mesmos. São Paulo diz no capítulo 12 da carta aos Romanos que devemos entregar nossos corpos como dádiva santa e agradável. Este é o nosso culto espiritual. Nossos corpos, junto com o corpo de Cristo, substituem os corpos dos animais que antigamente eram imolados. Não só nossos corpos, mas nossas almas, a nossa vontade, a nossa inteligência, tudo devemos oferecer para ser consagrado. Neste sacrifício, tudo passa a ter valor eterno, desde que nós não façamos nenhuma restrição para nós. Como nosso Senhor se deu todo a nós e não reservou nada para si, como ele se esvaziou totalmente, até depois de morto ele deixou jorrar o sangue e a água do seu coração, ele tem o direito de exigir de nós tudo. Se nós dermos este tudo a Deus, conosco ele fará maravilhas. Fará maravilhas aos que estão ao nosso redor, aos bebês, às mãezinhas,
as crianças já nascidas, tanta coisa boa o Senhor pode fazer se encontrar em nós 5 pães e 2 peixinhos que nós lhe entreguemos sem restrição, totalmente. Maria Santíssima se entregou toda a Deus, nada ela reteve para si. Ela é a Virgem oferente por excelência. Vamos pedir a ela e ao seu castíssimo esposo São José que nos façam compreender e praticar esta lição de ofertar-se, de doar-se no próprio dar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima.